pessoal, vamos começar a parte de estatística. Primeiro vamos começar com a introdução, falando da definição de estatística. Estatística é a parte da matemática aplicada que fornece métodos úteis nas tomadas de decisões. Podemos entender a estatística como sendo um método de estudo de comportamento coletivo, cujas conclusões são traduzidas em resultado numérico. A estatística ela é usada de uma forma geral para a tomada de decisões. A importância da estatística será de acordo com a finalidade da pesquisa. Por exemplo, para as indústrias, existem pesquisas voltadas para o aceitamento de um determinado produto. Então, se eu quero lançar um produto no mercado, então eu preciso saber a aceitação desse produto, eu preciso saber para qual segmento da sociedade ele está voltado, né? Eu preciso saber a concorrência, quais são as concorrências que eu tenho, quais são outras empresas que vendem esse produto. O mais comum em uma pesquisa eleitoral é que você, no seu ponto de vista, decida sobre qual candidato, por exemplo. Mas para os candidatos, ela tem uma importância muito maior. Dependendo da aceitação da pesquisa, o candidato vai ter que mudar a sua estratégia. Quanto aos atletas, é muito comum vocês perceberem, então um atleta deixou de jogar porque ele estava com CK muito alto. Né? Os preparadores físicos, eles percebem a quantidade de CK, eles analisam, eles fazem testes em relação ao desempenho do jogador para que eles não venham sofrer uma contusão futura. Então, as empresas de TV usam para determinar sua programação, para saber o que a concorrência oferece em relação a ela e tomar as decisões. Então, de uma forma geral, já percebeu que a estatística ela está ligada diretamente à tomada de decisões. Os conceitos estatísticos já vimos que ele é importante para a tomada de decisões. E nós, como administradores, nós devemos ter esse foco. Né? Então, é uma ferramenta muito importante dentro da empresa. Então, população, amostra, indivíduo e variável. A população é o conjunto formado por todos os elementos daquela pesquisa. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa em relação aos alunos do Brasil, então a população que eu vou trabalhar é com a população relacionada com o Brasil. Mas se eu tenho uma pesquisa dentro da minha sala de aula em relação à educação, então a minha população será os alunos daquela sala de aula. Né? Então a população vai ser referente aos dados pertinentes ao assunto em questão. Amostra. Se você tem uma população aonde se torne impossível de você contactar com todas as pessoas daquela população, então eu vou ter que colher a amostra, ou seja, a amostra é o subconjunto dos elementos extraídos de uma população para fim de estudos. Então, se eu vou estudar sobre a educação do Brasil, então eu vou pegar uma amostra para que represente aquela população do Brasil. Então, quanto mais pessoas eu colha as informações, mais fidelidade vai ter a minha pesquisa. Né? Então, em determinadas situações em que a minha pesquisa não pode ser feita com todas as pessoas, eu vou ter que pegar parte dessas pessoas para representar o todo. Então, a amostra tem essa função de ser parte da população que representa toda a população. Indivíduo ou objeto. Cada elemento que compõe a amostra é um indivíduo ou objeto. Né? Então, cada indivíduo daquele que representa a população, a amostra, então cada um é chamado de indivíduo ou objeto. Então, veja na sequência. A população representa o todo,
a amostra representa parte do todo e o indivíduo é um só. Quando trabalhar com uma população ou uma amostra, lógico. Então, se eu tenho acesso a todos, eu posso trabalhar com a população. Se eu não tenho acesso a todos, eu posso trabalhar com uma amostra. Qual o esporte favorito entre os funcionários de uma fábrica? Podemos consultar todos os funcionários. Mas quando a gente vai trabalhar com uma quantidade maior, né, que eu não tenho acesso, então se eu quero saber qual o esporte favorito de todos os moradores de um determinado bairro, por exemplo. Então, eu não vou em todas as casas, bater todas as casas, mas aí eu posso fazer uma amostra batendo em uma quantidade que seja representativa daquele bairro. Variável. Variável é o objeto de estudo da pesquisa. Então, o que é que eu estou pesquisando? Por exemplo, né, numa indústria automotiva, ela pretende lançar um novo modelo de carro. Então, ela faz pesquisa para saber cada variável desse carro. Então, as variáveis, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser quantitativas, que são aquelas variáveis que representam números. Então, tudo que você tiver como resultado um número, nós dizemos que é uma variável quantitativa. Qualitativa é quando ele representa uma característica. Fazer uma pesquisa sobre gênero, eu quero fazer uma pesquisa sobre gosto. São exemplos de pesquisas qualitativas, porque ela está representando uma característica ou uma preferência do entrevistado, certo? Quando a gente tem como resposta um número, nós temos uma variável quantitativa. Exemplo, altura. Altura de uma pessoa. Eu tenho uma resposta, um número. 1,72 m, 1,80 m, né? 1,5 m. Então, quando nós temos resposta a um número, qual a idade, quantas pessoas moram na sua casa. Então, tudo isso vai ter resposta a número. Então, eu tenho uma variável quantitativa. Podemos dividir essas variáveis quantitativas em dois grupos, discretas ou contínuas. Então, quando se trata de contagem de números inteiros, então eu tenho uma variável numérica discreta. Por exemplo, quantas pessoas tem em sua casa? 4 pessoas. Então, 4 é a resposta, é um número inteiro. Contínua é quando se trata de números reais, números fracionários, números decimais. Por exemplo, qual a altura? 1,72 m. Perceba que ele não é 1 metro ou 2 metros, mas geralmente ele fica algo 1,3, 1,5. Então nós temos uma variável contínua. Ok? Então fica fácil de perceber, né? Variável discreta quando ela realmente é um número inteiro. Variável contínua quando ele trata de um número partido, um número quebrado, um número racional. Certo? Variáveis qualitativas, que a gente viu que representa uma qualidade, um atributo. Então, quando está envolvendo cor do cabelo, esporte favorito, grau de instrução, sexo, gênero, então nós temos atributos. Essas variáveis são conhecidas como variáveis qualitativas, que por sua vez também têm duas partições, duas divisões. Ordinais, quando exige uma ordem no seu quando existe uma ordem nos seus valores. Por exemplo, grau de instrução. Eu posso ter o grau superior, eu posso ser pós-graduado, eu posso ser primário, né? Eu posso ter ensino médio. Então, perceba que existe uma graduação, existe uma ordem, certo? Nominais, quando não existe ordem hierárquica. Por exemplo, sexo, religião,
naturalidade, estado civil. Então, não existe uma ordem